Glória a Deus. 2 Timóteo 2, verso 15. Amém? Lemos assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Vamos ler mais uma vez, 2 Timóteo 2,15. Se você tiver Bíblia, pode acompanhar aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha derramar o teu Espírito sobre nós, venha nos ensinar a tua palavra, venha nos corrigir, nos exortar, de acordo com a tua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Vamos se sentarmos. Irmãos, uma pergunta que você deveria se fazer é: será que os homens me aprovam? Não. Você deveria se perguntar: será que Deus está aprovando a minha vida? Nesse texto, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo como deve ser, irmãos, a vida de um obreiro, a vida de um servo de Deus, né? E vamos dizer que todos nós, eu sei que Timóteo era obreiro, pastor de uma determinada região, ele era líder, mas todos nós somos também obreiros. Todos nós representamos a Cristo, quer seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar onde você for. Amém? Então, esses princípios representam, esse versículo mostra para nós 5 princípios importantes. Princípio esses que vai fazer de você um obreiro aprovado, fazer de você uma mulher aprovada, um homem de Deus aprovado, né? Primeiro aí é 2 Timóteo 2,15. Procura, vem do verbo procurar. Amém? O que significa isso? É um ato de você buscar algo, você está pesquisando algo. Então você vai o quê? A vida cristã, irmãos, a nossa vida exige esforço. A gente não pode servir a Deus sem esforço, pode? Sabe por que muita gente não está querendo se casar hoje? Compromisso e esforço. Compromisso, esforço e sacrifício. Tem que fazer sacrifício? Mano, tem. Tem ou não? Tem. Eu tenho, minha esposa tem, você tem, todo mundo tem. Mas, irmãos, vale a pena quando você tem um objetivo. Então vale a pena, eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Eu preciso procurar agradar a Deus na minha vida particular. Desde que eu levanto até o meu deitar. Lembra que nós cantamos aquele hino da década de finalzinho da década de 2000? Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei de ti. Então, minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Então, o cristão precisa desejar ardentemente que a sua vida esteja em união com o Senhor. Eu não sei se os irmãos lembram, quem gosta de música aí, quem já no começo, quando eu comecei a aprender, estou aprendendo até hoje, eu morri sem saber, mas quando a gente aprendia, mano, assim, na época tinha um favor de diapasão, aquilo ali era um tormento para a gente.
Alguém já viu já? O diapasão, ele emite um som, e você tem que pegar a corda e afinando até um e o outro se fundir. Lembra? Alguém já viu o diapasão? Você batia nele ali, dava um somzinho. De repente você tinha que, a corda tem que se fundir, porque está afinado. Quando as cordas afinam, quando você coloca o sol ou o ré maior ou o lá maior, que as cordas, notas mais simples, vai emitir um som que vai, uma corda vai se fundir na outra. Para formar aquele som, você também precisa estar fundido com o Senhor. Você tem que estar em uníssono com o Senhor. A sua vida tem que estar encaixada na vontade de Deus. E é difícil, exige esforço, exige dedicação, exige compromisso. Então Paulo diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, e não tem de que se envergonhar, como eu mencionei a palavra da verdade. Primeira coisa que você precisa procurar. Lá em Hebreus 11, verso 6, nós temos uma mensagem aonde o autor aos Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé não dá para agradar a Deus. O que é fé? Eu me colocar a minha vida olhando, como eu falei no último domingo, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Hebreus 12, 2. E no versículo 1, eu me desembaraçar daquilo que me impede de olhar para Jesus. Então, pergunte-se a si mesmo: eu tenho buscado crescer espiritualmente? Como é que eu faço para saber se eu estou crescendo espiritualmente? Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana, esse mês? Vamos dizer assim, quantos livros da Bíblia você leu esse mês? Nem vou falar de livros para te fazer crescer espiritualmente. Eu tenho procurado o Senhor na minha oração, no meu dia a dia. Eu tenho me perguntado: Senhor, a minha vida está te agradando? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou vestindo? Porque o objetivo é ser aprovado por Deus. Olha, irmãos, olha só, outra coisa, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus. Glória a Deus. Isso quer dizer que eu vou viver diante dele, Expressão apresentar significa colocar-se, mostrar-se ou submeter-se diante de alguém. No nosso caso, aqui é Deus. Eu vou me colocar, eu vou me submeter, eu vou apresentar-me diante de Deus. Lembra que a Bíblia diz? Se não me engano foi Jó: se ele me provasse, eu sairia como ouro. Ou fé, mas como eu queria ter essa fé. Como eu queria falar isso hoje, mas eu não acho que eu não estou pronto para falar isso não. Mas o objetivo é você estar crescendo, como está lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vida como a alma é certa. Eu devo conhecer, eu tenho que procurar cada dia mais me aproximar de Deus, porque é mais importante ser aprovado por Deus que pelos homens. Porque para ser aprovado por Deus, aí que está o porém, Para ser aprovado por Deus, você tem que se colocar diante dos homens. Você tem que se colocar diante dos homens como servo de Deus.
para mim ser aprovado por Deus, eu devo me colocar diante de Deus. Como é que eu faço para me colocar diante de Deus? Eu devo, como diz na 1 Pedro capítulo 2, dar um bom testemunho perante as pessoas que estão aqui. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. 2 Coríntios 5:17. Agora, pois, vocês são nova criatura, as coisas velhas já passaram, e esse tudo se fez novo. 1 Coríntios 10:31. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazer para a glória de Deus. Colossenses 3:17. Quer comais ou bebais, ou façais qualquer coisa para a glória do Senhor. Tudo que fizer por palavra ou ação, fazer para a glória do Senhor. Lá em Colossenses 3:17. Então eu preciso me apresentar diante dele. Eu te pergunto, como é que eu me apresento diante do juiz? Sem camisa, de bermuda, com cigarro, com latinha? Geralmente quando a pessoa vai apresentar diante do juiz, escolhe a melhor roupa. O advogado vai de terno, ele se penteia, ele se arruma, porque ele vai apresentar diante da autoridade. Ele vai defender uma causa. Então, irmãos, por que eu não vou me apresentar diante de Deus? Eu preciso, no mínimo, fazer isso. Então, as pessoas, irmãos, podem ver apenas a sua aparência, mas Deus está vendo o seu coração. É por isso que eu preciso me apresentar diante dele. Olha o que está em 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua... Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? O Senhor olha para o seu coração. O Senhor olha para o seu interior, né? Glória a Deus. A pergunta que você tem que se fazer hoje: será que a minha vida está agradando a Deus? Será que eu estou tentando agradar o Senhor? Será que eu vou ser aprovado por Deus? Sabe o que significa obreiro aprovado? Significa que um trabalhador dedicado, significa aquele trabalhador dedicado que conhece, ensina e vive a mensagem bíblica com retidão. Sem falsidade, ele foi aprovado. Procura apresentar-te a Deus. Aí agora vem o terceiro ponto, que é aprovado. O que foi aprovado? O que significa aprovado? Aquele que passou pela prova. Aquele que foi aprovado. Lembra de Jó capítulo 42? Eu conhecia só de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. Quando Jó falou isso? Quando Deus mudou a sorte dele, ele viu: meu Deus realmente é grande. Eu conhecia só de ouvir, agora eu vejo a grandeza de Deus. Irmão, o ouro, ele é provado pelo fogo, não é? Lá em Malaquias fala-se que o ourives, ele coloca lá diante do fogo e fica olhando. E tanto a prata quanto o ouro só está bom quando ele vê a sua imagem refletindo ali. Ele tem que ser bem puro, né? Deus prova os seus fiéis da mesma forma. A Bíblia fala da fornalha da aflição. Já passei por ela algumas vezes. O Jacinto também, um pouquinho mais. O Jacinto passou por uma fornalha bem grande. A dele foi algumas horas como Sadraque, Mesaque e Abednego, não. A dele foi literal. Mas ser aprovado por Deus é bom.
Ser aprovado por Deus é bom. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Olha só, como é bom você ser aprovado por Deus. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não é porque você está dizendo que é aprovado, é porque Deus está falando que você é aprovado. Sabe quem que defendeu Jó? Deus. O diabo chegou no meio da reunião e o Senhor notou que o Satanás estava ali. De onde vem Satanás? Ele passear e rodear pela terra. O que Deus perguntou? Você notou lá, você viu meu servo Jó? Homem justo, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. O que o diabo falou? Vi também tu cercasse ele de bens, de glória, seus filhos, sua esposa, né, seu gado, seu rebanho, sua saúde. Toca em tudo isso que ele vai blasfemar de ti. Deus é quem defendeu Jó. O defensor de Jó foi Deus. É Deus que tem que te defender. É Deus que tem que te aprovar. Então se coloque diante de Deus com humildade. Quando você tiver algo que está errado, fala: Senhor, me ajuda a largar esse mau hábito, esse vício. A gente não tem vício, não é só vício da bebida, cigarro e droga, não. Tem outro tipo de vício que a gente tem. Vício de linguagem. Então, Senhor, tira isso de mim. Porque o obreiro que não tem de que se envergonhar, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aquela pessoa que vive a palavra. Porque o obreiro, o servo de Deus, não deve apenas falar, mas ele tem que viver. Lembra que Cristo falou dos fariseus de uma forma triste? Embora tu fales as minhas palavras, teu coração está longe de mim. Hipócritas, atais juros pesados ao meu povo, mas você vive um Deus que eu não vejo. Falava e não vivia. Agora, irmãos, uma vida de mau testemunho é um problema. Não? É por isso que a gente precisa ter uma vida de oração, de busca do Espírito Santo, para que Ele possa me guiar. Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Nós precisamos ter uma vida de oração, tentar, não vou dizer ser honesto, tentar ser honesto em tudo. Amar o nosso próximo. Colocar João 13, 33, 34, um novo mandamento. Amar uns aos outros assim como eu vos amei. Ser fiel à palavra. Irmãos, a palavra não é para ser questionada, é para ser obedecida. E dar um bom testemunho. Como é que a gente dá um bom testemunho? Quando as pessoas falam de bem de nós. Olha, eu já sei ali, ele é um crente de verdade. Nunca vi ele xingando, nunca vi ele falando mal de ninguém. Só vejo ele dando um bom testemunho. É uma pessoa que realmente eu vejo ele para a igreja. Irmãos, isso estou falando dele, pode ser qualquer um de nós. Vou pegar ele como exemplo, eu conheço ele. Então, o Senhor dizer, as pessoas falar bem de nós. Esse é que é o grande mistério. Nós darmos um bom testemunho. Amém? Como é que está a sua vida hoje?
Como é que está a sua vida de oração hoje? Como é que está a sua vida com Deus? Ó, Tito 2:7. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom, no ensino, mostre integridade e sinceridade. Deixa eu mudar a versão aqui. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, incorrupção. Amém? Gravidade e sinceridade. Glória a Deus. Então seja um bom exemplo. Porque de modo que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sinceridade. Teu modo de agir tem que ser reto, tem que ser exemplar. Aí vem a parte mais fácil, mas que exige mais trabalho, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem? É conhecer, é estudar corretamente, né? Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou pegar a Bíblia com temor, respeito, amor, integridade. Nós devemos estudar a palavra do Senhor todo dia. Por quê, irmãos? O que eu preciso? Porque o servo de Deus tem que manejar bem a palavra da verdade. Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia chamada Bíblia Protestante Evangélica. 1189 capítulos, 31.102 versículos. É muita coisa para você estudar. É muita coisa. Salmos tem quantos capítulos? 150. Então você precisa aprender a manejar bem a palavra da verdade. Eu sei que os irmãos que fizeram o livro, como acho que a Massara fez, né? Você que fez o livro, que já estudou, estuda um pouquinho mais, você vai saber que a palavra de Deus, quando você vai ministrar ela, você não pode pregar apenas um texto, você tem que pegar o contexto todo. E como a gente aprendeu, o texto fora do contexto vai gerar um pretexto e você vai acabar pregando alguma doutrina errada. Então o crente tem que examinar a Bíblia. Ele tem que aprender a ler a Bíblia. Esses dias eu falei aqui com um ateu, citei o nome do ator que é ateu, já leu a Bíblia 5 vezes. 5. Falou, o melhor livro que eu já li foi a Bíblia, li 5 vezes. Um ateu. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas ele acha a Bíblia importante. Tem servo de Deus que não está achando. Né? Bom, já se citou aqui em Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Agora, irmãos, uma coisa que eu quero que você. Eu estava com uma reunião ontem com o irmão, que eu citei esse texto aqui, sem ler o capítulo, mas eu vou ler para você aqui, para você ver. Quanto é importante a igreja estudar a Bíblia. Ó. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Os apóstolos pregavam, eles pegavam os pergaminhos, pegavam a palavra e examinavam, para ver se era verdade, para ver se correspondia. Então os crentes lá de Bereia, os bereanos, eles eram prudentes. Você, irmão, hoje, você tem a Bíblia em mãos, você tem a Bíblia aqui no aplicativo, pode ler a Bíblia em qualquer lugar. Você está na fila do banco, você pode pegar a Bíblia no celular e está lendo. Você está em algum lugar
ali esperando, em vez de fazer alguma coisa, vai ler a Bíblia. Não precisa instalar joguinho no seu celular, não. Vai ler a palavra. Servo de Deus não deve adaptar a Bíblia aos seus interesses ou aos seus desejos. O que tem que fazer? Adaptar a sua vida à palavra de Deus. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não vai mudar os ensinamentos. Você vai pegar a sua vida e colocar dentro dos ensinamentos bíblicos. Por quê? Porque isso é importante. Alguns perigos de não manejar bem a palavra da verdade da Bíblia, né? Primeiro, usar a Bíblia fora do contexto que eu falei. E você vai chegar ao pretexto e você vai estar pregando uma heresia, por assim dizer. Buscar apenas versículos que te agradam. Tem coisa da palavra de Deus que nos agrada um pouquinho mais. Mas tem coisas que vai ser como Deus falou para Daniel em Apocalipse. Dá de comer desse livrinho, falando lá em Daniel. Na sua boca ele será doce, como mel. Mas chegando no seu ventre, como é que vai ser? Amargo, como absinto ou como fel. É porque na hora de pôr a palavra em prática, irmãos, às vezes é difícil. Na hora de pôr a palavra em prática é difícil. Eu vou ter que cortar na carne, eu vou ter que tirar coisas que eu quero, que eu gostaria, mas eu não vou fazer porque eu amo a Deus. Aquela velha história que eu te falei, eu quero, eu posso, eu devo. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso fazer. E eu não devo. Tem coisa que eu devo fazer, mas eu não quero, não posso. Quando é que eu posso? Quando eu quero, eu posso e eu devo. Quando essas três coisas coincidem, eu quero fazer. A Bíblia diz que eu posso. E Deus está falando, meu filho, você deve fazer isso. Como é que eu faço para saber esses princípios? Manejando bem a palavra da verdade. Tiago, capítulo 1, verso 22. Tiago 1 e 22. A maioria conhece esse versículo de cor. Seja tornados, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Eu gosto mais dessa versão aqui. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Está na revista corrigida, está escrito: tornar-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Eu devo me tornar um praticante. Eu tenho que colocar a palavra em prática. Não ser só ouvinte, não. O papagaio repete a palavra, ele é bonitinho. Tem papagaio que fala igualzinho a gente, não fala? Já conheceu alguns papagaios? Já estão vizinho falar? O vizinho do irmão Jaci tem um que fala igualzinho a gente. Tinha vizinha que tinha um que morava aqui, chegava lá e cantava, chegava lá com alguém que não gostava e xingava. Igualzinho, mas ele estava só repetindo. Ele não tem raciocínio, mas você tem. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Todo mundo que está aqui dentro sabe o que é certo e o que é errado. A pergunta principal não é: os homens estão aprovando o que eu estou fazendo? Não. É Deus que está aprovando a minha vida. Se eu pegar só o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, seu amigo Israel Isarias, quando foi convidado pelo rei Nabucodonosor a se curvar diante da imagem que ele tinha feito, de 15 metros de altura, de 30 côvados, aproximadamente, eu disse: olha, vou te dar mais uma chance. Os músicos vão se tocar e você vai se curvar e adorar a imagem que foi erigida. Sadraque, Mesaque e Abednego tomou a decisão, disse: olha, o nosso Deus quiser nos livrar, nos livra, mas
Se não nos livrar, nós vamos para a fornalha. Já o apóstolo Pedro foi além. Perante o Sinédrio, lá no capítulo 4 de Atos, falou assim: olha, não importa, escolher entre vós, se importa nós obedecer a Deus ou aos homens, nós vamos obedecer ao Senhor. Pedro falou: olha, para mim é melhor obedecer ao Senhor. Porque mandaram Pedro e João parar de falar o nome de Jesus. Pedro foi bem claro: escolher diante de vós, o que é mais importante, se eu ouvir a vocês ou a Deus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Pedro falou: eu não vou deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi. Então, para ser aprovado por Deus, nós precisamos ser dedicados, fiel, irrepreensível e conhecedores da verdade. Vamos ficar em pé. Não basta carregar a Bíblia na mão, não. Precisamos carregar a sua verdade no seu coração, no meu coração. Que você possa nesta noite tomar uma decisão. Eu quero ser aprovado por Deus. Eu vou fazer de tudo para ser aprovado. Porque o aluno estuda, não é para ser aprovado, quer seja no vestibular, quer seja no concurso, ele tem um objetivo, ele quer ser aprovado, ele estuda dia e noite. Então você vai dia e noite fazer de tudo para ser aprovado por Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã, abençoa cada um dos teus servos, derrama prosperidade, bênção e milagre sobre cada vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Sábado tem culto às 19 horas, domingo às 18h30. Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode deixar no altar. Vai ser o irmão Jaci. Irmãos e irmãos, quiser fazer o dízimo via Pix, já pode, tá?